Olá, queridas irmãs, queridos irmãos do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que grande alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um momento de reflexão, de estudo, para alguns comentários sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para a gente sempre é uma alegria estar junto, participando desse momento de interação, desse momento de aprendizado junto, né? A gente aprende junto através do estudo da doutrina espírita, que nos amplia muito a visão de mundo, que mostra para a gente como é importante o conhecimento da realidade espiritual. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O pessoal já está começando aqui a aparecer na nossa transmissão. Então, hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, que é sobre um tema do Sermão da Montanha. E hoje nós teremos uma convidada, Isa Zanin. Ela já está aqui e eu vou pedir para ela entrar. Vou convidar. Deixa eu só ver aqui como é que faz, porque esse negócio aqui, o Instagram, de vez em quando muda o layout. E aí a gente que se vire. Deixa eu ver aqui. Perguntas, tá aqui. Vou chamar ela para entrar. A Isa, ela é voluntária lá da Fé Maria. Oi, Isa, tudo bom com Olá, tudo você? bem? Boa Seja noite. bem-vinda. Boa Obrigada. noite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, dividindo essa transmissão aqui para os nossos colegas do LEC. A alegria é Ao minha. lado, Obrigada. primeira vez sua aqui no Lex, né? É sim. Então a gente vai dividir a tela hoje, porque teve um probleminha aqui, ela foi entrar, não conseguiu entrar sozinha, porque teve um probleminha no Instagram, mas não tem problema, a gente vai dividir a tela, eu estou aqui só para observar, viu, Isa? É A bom, é verdade bom. é que a produção vai ser toda sua. Qualquer Eu só coisa a peço gente... para que a gente faça uma... Pode falar. Não, perdão. Qualquer coisa a gente faz até uma palestra juntos. Fica bom. Tá bom, pois então a gente vai só fazer uma prece juntos, tá? Para que a gente possa se harmonizar e encontrar as condições mais adequadas para que essa nossa conversa seja proveitosa, o mais proveitosa possível, tá bom? Sim, Então combinado. convido a todos para que a gente possa fazer uma oração, que os amigos generosos da espiritualidade possam nos ajudar a desenvolver bem essa tarefa, a conduzir bem essa atividade de propagar a doutrina espírita, de fazer com que a luz do esclarecimento, fazer com que a mensagem consoladora que o Espiritismo traz, renovando para nós as lições do Evangelho, possa tocar fundo em nossos corações, de modo que nos sintamos dispostos a mudar a nossa conduta, muitas vezes egoísta, orgulhosa, para uma atitude humilde, amorosa, e que sejamos capazes de nos amar, de conviver fraternalmente, que nós possamos permitir que a luz do Evangelho nos renove como seres humanos, fazendo despertar o nosso potencial divino, que sejamos fortalecidos na nossa caminhada pelos desafios que muitas vezes surgem, mas que possamos nos manter perseverantes e com muita fé que a bondade divina sempre nos acompanha, rogando ainda por todos aqueles que se sentem fragilizados, por todos aqueles que se sentem, de alguma forma, fracos, deprimidos, desmotivados, que sejam todos envolvidos de muita luz. Que todos os nossos irmãos que estão nos dando a alegria de acompanhar com a gente essa nossa transmissão sejam abençoados em suas vidas, em seus lares e tocados profundamente pela luz divina. Que assim seja. Que assim seja. Prece muito bonita. Bom, Pois, Isa, então, você vai falar sobre
uma passagem do Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Exato, exato. Pois fique à vontade, o espaço aqui é seu, eu só estou observando aqui, assistindo como todo mundo. Obrigada, obrigada, Galeno. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa página tão elucidativa, né, que conforta os nossos corações. Tá dando para me ouvir direito? Tá, né, Galeno? Tá, ok. Essa passagem, ela vai nos ajudar exatamente com essa prece feita nessa noite, né? Na mudança dos nossos corações, na nossa reforma íntima. Então, nós vamos aqui tentar fazer juntos uma compreensão melhor dessa passagem dos bem-aventurados os pobres de espírito. Muitas vezes ela traz algumas controvérsias, né? Como as pessoas podem trazer aqui as suas interpretações. Muitas vezes essa interpretação, como nos diz Kardec, foi levada para o nível do sarcasmo, né? Entendendo que as pessoas sem inteligência é que seriam felizes. Mas não é exatamente esse o senso que se quer trazer aqui. O Cristo, quando disse isso, ele vinha ali trazendo uma visão, uma imagem, para desmanchar aquela imagem que nós tínhamos daquele momento, para uma nova imagem. Então ele quis renovar dentro dos nossos corações o que era essa noção de pobres de espírito. E nós vamos tentar aqui juntos hoje chegar nesse resultado. E uma das coisas mais importantes da gente fazer aqui hoje, um dos pontos mais importantes da nossa conversa, é a gente fazer uma breve distinção do que são de fato os bem-aventurados. Nós poderíamos entender os bem-aventurados em dois sentidos. Primeiro sentido, no sentido mais espiritual, né? Que são aquelas pessoas que já se desfizeram dos seus anseios de buscas materiais, de buscas por questões financeiras, ou buscas pela vaidade, coisas que nós fazemos aqui enquanto estamos encarnados. E quando você já se desprendeu mais fortemente dessa busca pelas coisas materiais, você pode se considerar um bem-aventurado, uma pessoa feliz aqui na Terra. Esse era o sentido que Jesus vinha dar para essa noção de bem-aventurados. Então, um sentido mais espiritualizado. Um exemplo que nós temos hoje, que é muito importante e é bem marcante para a nossa história, é Chico Xavier. Ele passou pela sua vida ali por muitos anos, né, quase 100 anos aqui na Terra, e nenhuma das buscas dele estavam voltadas para as questões materiais. As buscas dele estavam muito mais voltadas para as questões do espírito, para as coisas do coração. Então, tanto que foi embora sem deixar uma mansão, sem deixar herdeiros materiais, nada que ficasse aqui na Terra de fato. Então, tudo que ele construiu enquanto estava aqui, ele levou com ele, que foi o amor profundo, a doçura, o acolhimento, o perdão, né? Toda essa lição que ele nos trouxe. Então é importante que a gente olhe para esse exemplo e entenda o que é construir aqui uma felicidade espiritual, uma felicidade de desprendimento dos bens terrenos. E então esse é um sentido de felicidade que o Cristo nos ensina, e temos ainda um outro sentido de felicidade, né? Os bem-aventurados no sentido de felizes da terra. Aqueles que estão nas suas buscas muito mais materiais. Muitas vezes a gente chega aqui, termina a faculdade, ou então consegue um emprego, e a primeira coisa que a gente pensa, eu preciso ter uma casa, depois eu preciso ter um carro, depois eu preciso formar uma família. Então, assim, sempre buscando coisas para somar mais coisas ao nosso personalismo. Não que nós não tenhamos que fazer essa busca. Quanto mais recursos aqui, se a gente souber bem empregá-los, mais pessoas nós podemos ajudar, dependendo de como nós fazemos esse uso daquilo que nós construímos aqui. Mas nós normalmente atribuímos muito mais valor a essas coisas, infelizmente, as coisas materiais, do que as coisas espirituais. Então, às vezes, a gente esquece, né? Quando nós estamos aí nessa busca mais de coisas materiais, acabamos nos esquecendo de formar o nosso caráter aos moldes do Cristo, daquilo que ele nos convida, que é o desprendimento daquilo que temos. Mas, como ele mesmo frisa, isso não é um empecilho para se chegar à felicidade, né? Ter coisas materiais, buscar as coisas aqui da Terra, não é de fato um empecilho para que nós alcancemos aquilo que nós precisamos alcançar no campo espiritual. Um dos exemplos que eu gostaria de trazer aqui hoje, dois na verdade, um deles a gente encontra na Boa Nova, né, que seria Joana de Cusa.
Ela era esposa de um homem que tinha um alto poder na corte, ela também era uma mulher bem posicionada na sociedade, e nada disso foi empecilho para ela ter o coração puro o suficiente de largar tudo isso e seguir o Cristo, né? De deixar tudo isso para trás e seguir os caminhos do Cristo. E até morrer pelo Cristo, morrer pelo ideal do Cristo. Tão convencida que ela estava, tão puro era seu coração, de estar ali envolvido naquele sentimento de profundidade que ela havia encontrado na mensagem dele. E também Lívia, né? No livro Há 2000 anos, nós encontramos também essa figura que era uma patrícia romana, ela era esposa de um senador, ela também tinha ali uma posição social bastante prestigiada, e ela também abriu mão de tudo isso para estar ao lado do Cristo. Então, ela também deixou para trás tudo isso, e tanto que também morreu nas galeras romanas, deixando tudo para trás, todos os bens materiais, não se importou com o seu nome, com o conforto que o mundo oferecia. Porque o objetivo dela, principal depois de conhecer o Cristo, foi de fato dar testemunho desse amor profundo que ela havia encontrado nos caminhos dele. Então a gente vê aí que não foi um empecilho para esses dois corações, porque eles já guardavam ali essa noção de simplicidade. Por mais que tivessem poderio financeiro, poderio material, e até de prestígio, de status, isso não impediu, porque esse não era o maior valor para elas, né? O valor de fato era o do espírito, do coração puro, do sentimento de estar com o Cristo. Então é muito legal que a gente faça essa distinção. Felizes aqueles que encontraram, né, no sentido espiritual, as suas buscas, a sua vida, e também aqueles que ainda estão nas buscas materiais, que têm a sua felicidade aqui sim encontrada, mas é uma felicidade temporária, ela não vai com a gente. E um exemplo desses é o Chico, como nós falamos, né? Que tudo que construiu levou com ele e deixou aqui mais amor e exemplos, e deixou construído nos nossos corações sempre coisas no senso mais espiritualizado. E é muito interessante aqui que a gente também faça uma distinção dessa noção de pobreza, né? Naquele tempo, o que eles entendiam, tanto que no Antigo Testamento tem uma certa confusão com relação a essa passagem, porque eles entendiam que a pobreza, né, ser pobre, não ter condições financeiras ou prestígio social, era uma condição daqueles que pela orfandade ou pela viuvez, né, aquelas pessoas que estavam desprovidas de uma proteção de alguém que estivesse ali do lado delas, dessas pessoas, para protegê-las, para assambarcá-las financeiramente. E aí eles consideravam aquilo, então, a pobreza, e eram pessoas normalmente que serviam aos grandes. E aqueles que estavam numa posição mais elevada, em condições financeiras, em todas essas condições que nós entendemos como de prestígio social, eles não tinham assim, não eram assim um poço de virtude. Então eles não eram completamente amorosos, humildes e resignados, né, diante de uma mensagem superior a eles, porque eles já se consideravam ali superiores a todos. Então ninguém entendia de fato por que ser bom se eles não viam vantagem nisso, porque as buscas, e eles esperavam também ainda uma resposta, uma recompensa material. Então, como eles ainda esperavam, vejam só como nós éramos materializados, né, amigo? Até hoje ainda nós temos essa visão de que vamos fazer alguma coisa para receber outra. Nós estamos ainda nessa moeda de troca, né? Nós achamos que temos ainda que oferecer algo de bom porque vamos ter algum retorno com isso. E ali naquele momento, né, o que eles entendiam é que não valia a pena ser bom e humilde, porque a recompensa, ela era dada àqueles que não eram assim. Então eles não tinham um exemplo a ser seguido, né, daqueles que conquistaram o poderio financeiro, o poderio social ou o prestígio. Eles não encontravam ali exemplos a serem seguidos de bondade. Então eles viam ali que muitas vezes eles até conseguiam aqueles recursos de maneira ilícita, né? E aí então as pessoas que estavam ali como tinham como exemplos não seguiam esse caminho. Então isso era uma confusão que havia naquele momento. E quando o Cristo vem, e ele vem nos trazer ali na nova mensagem que chega, ele vem mostrar que, de fato, os felizes são aqueles que nada têm. O contrário do que nós imaginávamos. Nós imaginávamos que os felizes seriam aqueles que tinham um poder financeiro, um poder aquisitivo, né? Estavam superiores ali nas suas posições sociais. Nós considerávamos eles felizes.
porque nós víamos que eles podiam ter tudo que nós não tínhamos. Mas aí o Cristo vem para mostrar, olha, ao contrário, vocês estão achando que eles estão felizes? Tem um outro sentido para isso daí, né? Do lado de lá, a resposta é outra, o valor é outro. Então, os pobres de espírito, porque naquele tempo entendiam então que eram pobres, pobres de espírito, porque pessoas sem condições financeiras não poderiam estudar, não poderiam amealhar situações financeiras diferentes do que aquilo que elas já possuíam. Mudar de vida era muito difícil. Então, ele vem para mostrar o diferente disso, falar, olha, esses aqui, eles são mais humildes. Então, o que importa aqui no alto, para quem vai chegar até aqui, né, no reino dos céus, é a questão da pureza de coração, e não os valores que vocês dão. Então, estávamos dando valor a coisas erradas, a questões diferentes. Então, os valores que a gente dava era somente para o material, considerando aquilo uma coisa positiva, e aqueles que nada tinham, nós achávamos que eram inferiores até para os olhos de Deus. Então, Cristo vem mostrar que para os olhos de Deus é inverso. Então, aquele que não tinha nada, que tinha mais humildade e simplicidade, era de fato o grande, né? O feliz, aquele que realmente encontraria a felicidade no plano superior. E aqueles que muito tinham, muitas vezes não encontrariam. E aí a gente vê que o Cristo quis dizer é que os espíritos que estavam experienciando, uma vez que nós nascemos e morremos muitas vezes, quando nós viemos na condição de humildes, né, sem recursos financeiros, nós nos moldamos ao nosso caráter de fato, a simplicidade, ali de fato nós estamos experienciando a condição de muitas vezes de necessitados. Então nós precisamos de algo mais, algo que nos conforte diante dessa discrepância social que muitas vezes nós olhamos e nos comparamos e nos sentimos inferiorizados. Então nesse momento, nesse ponto que o Cristo vem dizer então que nós somos de fato felizes, porque quando estamos experienciando a condição da pobreza, da simplicidade, nós precisamos de algo mais e abrimos o nosso coração para esse algo mais. Então nós nos consideramos ainda na posição de aprendizes. Enquanto que aqueles que tudo têm, tanto conhecimento quanto posição financeira, tudo a mais que os outros, muitas vezes fazem tão alta conta de si que não consideram que precisam de mais alguma coisa além do que o que já têm e do que já são. Então, por isso, eles não sentiam na mensagem do Cristo uma coisa, algo que seria realmente solucionador para os problemas deles, até porque eles não achavam que tinham problemas, não é? Diante dessa questão que nós estamos colocando, né? Que olhavam assim para os externos, para o exterior, né? E como nós mostramos lá no início, não que isso seja um empecilho, mas muitas vezes é a posição que nós assumimos diante da posição financeira, do nosso conhecimento, o quanto nós assumimos que aquilo é superior a tudo, o quanto que nós não nos abrimos, de fato, para a mensagem nova, da boa nova, da mudança do nosso coração. Então, quando a gente experiencia uma condição mais humilde, muitas vezes é aquele momento que nós estamos aptos, nosso espírito eterno, né, está apto a, de fato, aprender, a receber essa mensagem que o Cristo vinha nos trazer. Então, Jesus ele vem desconstruir o que nós tínhamos dessa visão tão materializada, dessa visão que esperava uma recompensa aqui na Terra. Então, ele coloca os pobres de espírito como aqueles que eram humildes. Então, os humildes, aqueles que se reconhecem pequenos diante de Deus. Aqueles que se sabem, então, menores diante de Deus, que existe uma força maior do que eles, uma força além daquilo que nós somos, capaz de nos ajudar. E aí essa humildade é que nos estabelece, então, esse vínculo com o alto. E por pobres de espírito, nós vamos entender, então, que devem ser aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido e o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, eles reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então, um exemplo muito legal para nós fazermos, e até uma dica de filme que nós comentamos, né, amigo? Que é do filme da Irmã Dulce, que está agora na Netflix, que a gente recomenda que todo mundo leia, assista, porque é muito bonito. E uma das passagens, que é bastante marcante, muita gente conhece, no momento em que a Irmã Dulce ela construiu uma obra para os doentes e que ela não tinha recurso nenhum para construir aquilo, mas ela dizia que a obra era de Deus. E que, como a obra era de Deus, ela seria eterna, ela ficaria. Então, ela saía pelas ruas de Salvador, ela saía pelas ruas da Bahia, estendendo a mão a todas as pessoas por quem ela encontrava e dizendo, tem alguma ajuda para os meus pobres?
Então, tem alguma ajuda para os meus pobres? Ela saía pedindo alguma coisa. Num dado momento, ela faz esse pedido para um senhor que nada educado, que ele cospe na mão dela. Naquele momento, então, contrariamente ao que nós faríamos, com certeza, ela limpa a sua mão na roupa, volta-se para ele novamente e diz: isso foi para mim e para os meus pobres. Vejamos aí a humildade dessa mulher, desse espírito, de passar por cima do seu ego, né? De não querer reivindicar aquilo que aconteceu, porque acima dela tinha uma obra muito maior. Então ela ignora a si mesma, ela faz conta que ela mesma não existe e que existe acima dela a obra. Então, assim, reconhece a sua pequenez. Isso foi para mim e para os meus pobres, né? Então, a obra de Deus era maior do que ela. Vejamos aí como não tinha orgulho esse espírito. Vejamos quanto que o orgulho já não existia mais nesse coração, e é esse o convite que o Cristo nos faz quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ele nos convida para nos desfazermos de fato desse orgulho que sustenta o nosso ego. E o que tem se o outro for me ofender? Ah, não, mas eu preciso reivindicar. O próprio Evangelho nos diz, né, que quando alguém está inventando uma mentira ou dizendo uma calúnia sobre você, deixa isso. Faça silêncio, não importa. Por quê? Porque o tempo, ele vai cuidar de resolver. Muitas vezes a gente tem que passar por aquela mentira que estão falando de nós. O problema é quando a gente acha que por orgulho precisamos lavar o nosso nome, lavar a nossa honra e nos comprometemos ainda mais com as questões materiais aqui da Terra. E aí ficamos naquela... Eu gosto muito desse termo, ele é um termo indiano, da roda de Sansara. Quando você nasce, morre, nasce, morre. Você tem que vir, aí você não aprendeu o que precisava, morre de novo. Aí tem que nascer de novo, aí você vai... Enquanto você está pagando os seus débitos, você está ali contraindo novos. Então, a partir do momento que a gente dá a gente liga esse botão do nosso pensamento, de que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a transformação interior, exatamente a prece que o amigo fez essa noite, de que nós precisamos moldar o nosso caráter ao caráter do Cristo, a gente descobre que tem muita coisa para trás que nós não estamos vendo, que nós precisamos pagar. E se nós soubermos fazer a obra do Cristo, que é o amor puro e profundo, viver através de nós, nós conseguimos superar qualquer coisa que está dentro do nosso coração, qualquer coisa que sustenta o nosso ego, a nossa vaidade e tudo aquilo que nos faz nos sentirmos superiores aos demais. Então, nos colocaremos ali na posição de receptivos dessa mensagem do alto. E essa conexão, quanto maior a prova aqui, maior a conexão com o alto. Eu gosto muito também de um exemplo do Paulo de Tarso, né? Como nós sabemos, ele teve ali um passado que comprometeu ele completamente. E no momento em que ele, então, por estar levando a mensagem do Cristo, ele é o momento em que ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então não importa mais Paulo de Tarso, Saulo, ou quem quer que tenha sido, contanto que o Cristo realmente nasça no meu espírito e dentro do meu coração. Então ele dá esse exemplo de fortaleza, né? De conseguir ser forte o suficiente para superar o velho ego e deixar que o amor do Cristo passe por ele como um canal tão limpo como uma água translúcida. Então, a promessa do Cristo, né, é que o reino dos céus é para os simples. Os simples, muitas vezes, estão enfrentando ali lutas profundas no seu coração. Então, vamos só fazer um recorte de uma passagem aqui do Evangelho que é muito importante para fazer também essa ilustração, né, do que nós estamos falando aqui. Que dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural.
Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, o que o Cristo veio fazer há tanto tempo lá atrás, nós estamos tentando aprender ainda hoje, né? Que é essa questão da gente. Isa, você está me escutando? Que está travando aqui. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. O problema dessas lives compartilhadas é isso, né? Que às vezes não dá uma falhadinha. Eu gostaria que o pessoal pudesse dar um toquezinho para a gente, para avisar aqui nos comentários se é a internet dela ou se é a minha. Acho que é a dela, porque ela caiu, né? Isa, tenta entrar de novo. Tenta entrar novamente. Nós estamos aqui conversando com a Isa, que ela está falando com a gente sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Aí o pessoal está dizendo que ela está travando. Então, se ela conseguir entrar novamente, a gente continua, ela continua falando. Você viu que o tema estudou bastante, sim, né? E ela estava dominando bastante o conteúdo, né? E que mostra para a gente uma grande necessidade nossa, né? A necessidade da gente desenvolver a virtude da humildade. Quando Jesus falou bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava falando para a gente, né? Acho que nós precisamos desenvolver a humildade. Então, ela mostrou para a gente aqui algumas coisas que a gente pode revisar. Que Jesus trouxe uma mudança de paradigmas. Então, a gente que coloca sempre o forte, aquele que tem uma posição de destaque, aquela pessoa que tem uma situação de autoridade, um prestígio social como sendo a nossa meta de vida, né? Jesus nos fez mudar o paradigma, nos fez dar uma outra visão de mundo, para que a gente possa... Aqui a Isa está voltando, para que a gente possa desenvolver a humildade e não ter a pretensão de superioridade em relação aos outros. Ela está chegando, vamos ver se ela continua aqui, que está muito bom. Estou aqui só escutando e achando bom demais. Vamos ver se ela consegue entrar novamente para que a gente continue a tratar sobre esse assunto muito legal que ela está tratando aqui para a gente. Então, já fiz o convite. Ah, tá aqui. Novamente, Me você está aqui, desculpa, Isa. problemas da internet. Problemas técnicos. Como fala aqui aquele apresentador que a gente conhece tanto, programa ao vivo é assim mesmo. Né? Então, a gente... Ai, eu sinto muito. Isa, eu estava aqui até comentando sobre algumas coisas interessantes que Jesus trouxe, interessante que você trouxe para a gente. É que Jesus trouxe uma mudança de paradigmas para a gente. Né? Então, a gente passou a considerar coisas importantes aquilo que antes não considerávamos. Né? A gente valorizava, antes de Jesus, o poder, a fortuna, o privilégio, uma posição de destaque. E Jesus mostrou para a gente que o que é mais importante é conquistar os valores da alma, do espírito, né? Sim. Então, uma mudança completa de paradigma. Mas, na verdade, quando eu digo assim, ele trouxe uma mudança de paradigmas, mas a gente não consegue viver isso ainda, né? A grande maioria de nós, apesar de 2000 anos dessa lição, nós ainda estamos distante disso, né? Exato, exatamente. Dos pontos importantes, né, que nós falamos em um dos estudos é a questão da renúncia e do desapego, né? Quando você se desprende de si mesmo, se desapega até daquilo que você é, de quem você é, para você alçar esse voo que o amigo está falando, né? Quando você muda o paradigma, a sua busca não é mais pelo seu ego, pela sua vaidade, ela é uma busca realmente por valores que vão ficar dentro de nós e vão andar conosco, né, para a eternidade. Vão ser coisas que nós vamos levar conosco para além túmulo.
ir para uma outra vida, para uma outra existência. E é muito legal esse exemplo que nós demos, né? Quando a irmã Dulce, ela faz isso, ela dá um exemplo de força moral, de não pedir ali uma reivindicação do que tinha acontecido, porque tinha uma obra além dela. Então, aqueles que se desapegaram dos bens materiais, esses já estão muito mais voltados para esse caminho de felicidade, né, da simplicidade. Então, os pobres pelo espírito, eles são os que se desapegaram interiormente e, quanto possível, também exteriormente dos bens materiais, mentais e emocionais. E toda essa bagagem que a gente traz do velho ego, né? Não em virtude de um maldito dever, não que a gente vai fazer isso por uma obrigação, mas a gente vai fazer isso à luz de um bendito compreender, quando a gente entende de fato que nós temos um passado a expiar e um futuro a desenhar. Então, estes são os felizardos, os realmente felizes, porque deles é o reino dos céus. Quando nós já descobrimos de fato como construir um futuro melhor, que ele é todo dentro de nós, dentro dos nossos corações e não fora de nós. E eu gosto muito de uma mensagem da Joana, né, que eu trouxe, que foi uma que nós conversamos, que é: por instinto de conservação da vida, apega-se o homem aos recursos que lhe passam pelo caminho, sejam eles afetivos, emocionais, materiais, e sem reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se para depois vencer a ingentes lutas a situação calamitosa que se atirou. Então, quando nós ainda nos prendemos a essas questões puramente materiais, nós estamos ali criando mais débitos e mais questões para resolver num próximo passo com ingentes lutas. Por quê? Porque a luta maior é aquela dentro do nosso coração, não é? Então, é bem esse caminho que o amigo falou, a questão da busca pelas questões da espiritualização do nosso coração. É a mensagem que o Cristo trouxe há mais de 2000 anos. E o quanto nós estamos nos esforçando ainda por aprender. Quantas vidas será que nós já não tivemos tentando fazer isso dentro de nós? E quantas mais nós teremos se não aprendermos agora o que precisamos aprender? E não que isso seja um forçar a marcha, né? Temos que fazer isso por amor, porque é a nossa história, é a história do nosso espírito que tem que crescer e evoluir. E uma das promessas do Cristo, né, para finalizar aí, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus, numa visão materializada, como nós vínhamos falando desde lá do começo, né, nós entenderíamos isso como uma recompensa, um reino de fato, quando nós desencarnarmos, onde nós vamos encontrar lá naquele lugar um reinado, né? Mas na verdade não. Esse reino dos céus é o estado de alma. É quando nós encontramos de fato a simplicidade dentro de nós, que nada mais no mundo nos atinge. Pensa só, se a gente se desfaz do ego, se o outro nos dá uma ofensa, aquilo não ofende. Se o outro nos oferece não sei, de repente uma mentira ou uma calúnia que dura ali por muito tempo, gira ali até em torno de uma família muitas vezes, tudo bem, você não se importa, porque o seu ego não vai querer se posicionar diante da situação. Vejamos aí como que a gente passa feliz e em estado de estar no céu quando a gente não se importa mais com isso, porque de fato não nos atinge se nós pararmos para pensar. É o que pensam, é o que dizem e não o que nós somos de fato. Se nós estamos na nossa luta profunda, no nosso interior, na nossa transformação para estar com Cristo, nada no mundo vai nos afetar, não é? Então nós vamos estar ali transformando o nosso sentimento para estar de fato com o Cristo, e aí nós vamos nos considerar, para o mundo nós seremos considerados pobres de espírito, de fato. Né? Muitas vezes dizem que somos sangue de barata, né? Essas coisas, esses termos que todas as pessoas gostam de usar e não deixam de estar com a razão, mas dentro do nosso coração, de fato, a gente está vivendo ali uma luta de amor profundo, né? Que é para que o Cristo vença sobre nós. E aí que é a felicidade maior quando a gente... Luísa. Sim, pode falar. Aí o pessoal, inclusive a gente vê que não é uma coisa que é estimulada, né? Culturalmente estimulada, a humildade. Não, com Porque certeza. se usa esses termos aí como: ah, você tem sangue de barata, como é que você aguenta a pessoa falar com você desse jeito? Ou então você leva desaforo para casa, como é o caso do exemplo de Irmã Dulce, que você colocou, né? Foi cuspida na mão e mesmo assim não revidou. Então,
é uma coisa que não é culturalmente estimulada. Por isso, talvez seja um empecilho a mais para a gente colocar em prática essa lição do Cristo, né? Sim, sim, eu concordo. Exatamente isso. A sociedade ainda prega, né, que a gente tem que se valer da honra, né? Lembra dessa questão da honra que as pessoas falavam e ainda falam, né? Ah, como que ele falou isso de mim? Como ele pode fazer? Tudo bem se ele falar, não é? É que a gente ainda se vale desses valores que foram passados e estão tão arraigados no nosso espírito de nos sentirmos ofendidos. Mas a ofensa nada mais é porque você toma aquilo como uma verdade. Se aquilo não é verdade, o silêncio responde, o tempo responde. E se aquilo é uma verdade, talvez é um convite à nossa mudança, à nossa transformação, não é? De repente, muitas vezes uma pessoa que não nos quer bem diz mais verdades até do que uma pessoa que nos ama, né? Então, se a gente souber passar por cima do ego, há muito crescimento ali, né? É difícil, não estou dizendo que a gente consegue fazer isso todo dia, toda hora com facilidade, não. Mas acho que o esforço do nosso coração, né? O esforço. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita pelos esforços que faz por vencer a si mesmo. Então, a vitória sobre nós mesmos é muito importante. Uma Eu passagem... queria comentar sobre uma expressão que você usou que eu achei muito interessante, que foi Claro. maldito dever e qual foi a outra? E um O bendito oposto dela? compreender. Bendito compreender. Bendito compreender. Isso. Eu não sei como foi que veio esse termo para você, se você criou, se você viu em algum Não, lugar. não, ele tá aqui, ó. Pode falar. Mas é um termo muito interessante, porque eu penso, eu não sei se você vai concordar comigo, que a gente começa pelo maldito dever. Assim, tipo assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu aprendi com a doutrina espírita que isso é o certo. E com o tempo, aquele vício que a gente tinha é transformado e a gente passa a fazer com naturalidade. Verdade. E vira o bendito compreender. Né? Então, no primeiro Verdade. momento, a gente tem que fazer um esforço, né? Não é fácil, acho que não vem fácil. No começo dói, a gente engole um pouco em seco, né? É um termo que a gente usa, a gente engole em seco, assim, respira fundo e fala, é difícil. Mas aí é isso que você falou, né? Devagar aquilo vai fazendo mais sentido e a gente vai ganhando força dentro de nós. Essa mensagem, né, vem de Huberto Roden, que eu não sei se pronuncia dessa forma, né? Em que ele diz assim que toda a bagagem do velho ego a gente se desfaz não em virtude de um maldito dever, mas à luz de um bendito compreender. Então esses são os felizardos, os realmente felizes, porque deles é o reino dos céus. Eu acredito que esse esforço nós tenhamos que fazer no início, e ele não é muito fácil no começo, exatamente porque nós trazemos uma bagagem de ego muito reforçada, né? E aí quando a gente vai lidar com a situação, o que vem de primeiro impulso é a reação, e a reação ela é voltada ainda para as nossas características um pouco mais primárias. E aí quando nós passamos pelo crivo da razão e usamos aí os ensinamentos que nós estamos tendo, o aprendizado que nós estamos fazendo, aí nós conseguimos ir moldando aos poucos, porque o cérebro ele aprende por insistência, né? Conforme a gente insiste e vai refazendo o exercício, vai fixando a mensagem e aquilo passa a ser, depois de um tempo, a nossa própria conduta, né? Aí passa a ser uma coisa mais natural. Por isso que a gente tem aí, acho que 100 anos para tentar aprender, uma média de 100 anos para tentar aprender alguma coisa, né? Ainda em Rodin, né, que eu acho legal a gente aproveitar que a gente está falando dele, ele traz uma mensagem para aqueles que já alcançaram, né, essa promessa do Cristo, que é o reino dos céus, o reino de Deus, que ele é e não apenas será. Que a partir do momento que a gente já alcança esse pensamento, né, esses saboreiam aqui e agora o reino dos céus, que está conscientemente dentro deles. Não esperam o céu só depois da morte, mas vivem agora mesmo, aqui e agora, no céu da verdade, da liberdade e da felicidade. Superaram o inferno do ego vicioso, da má vontade e também o purgatório do ego virtuoso, de boa vontade. E ingressaram no céu do eu da sabedoria. Que é aí que a gente vai falando, né? Que a gente vai assimilando aos poucos e aquilo passa a ser a nossa conduta com o tempo. Mas eu acredito que em gentes lutas, né? A força tem que ser
muito grande dentro dos nossos corações para a gente fazer esse molde, essa transformação. E acho que a autocompaixão, que é uma palavra que a gente vem usando muito no momento atualmente, né? Que é a gente também ir se perdoando conforme a gente não alcança de fato aquilo que a gente esperava alcançar de crescimento e mudança, vamos nos perdoando e recomeçando a lição no dia seguinte, porque nós também estamos passando pelas nossas dificuldades, tentando aprender. Não é um caminho fácil, né? E aos poucos nós vamos moldando o nosso caráter, né? E aí ele vai ficando para além da eternidade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados aqueles que se colocam felizes, né? Vamos traduzir isso para o nosso sentido que nós construímos hoje, né? Felizes os humildes, porque eles já alcançaram o estado de alma de paz, porque nada mais do mundo os atinge. Quando você se desfaz do ego, as coisas do mundo não nos atingem mais, não é? Atingem um pouquinho. Aí o que nós podemos fazer? Dá aquela respirada profunda, pensa em Jesus, pensa no que você está aprendendo, no quanto que você quer evoluir, o quanto vai ser bom para si mesmo, o quanto vai ser bom para a gente mesmo passar por essa evolução, né? Então, para ser o maior no conceito de Jesus, no conceito de Deus, é necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente, colocando o seu irmão no lugar onde desejasse estar. Então, entender que o outro, quando nos ofende, ele é um ignorante que ainda vai ter que passar pelos processos que nós estamos passando. Que aquele que se considera superior, né, e não abre o coração para Deus, ele vai ter que fazer esse caminho, porque é um caminho que todos vamos ter que fazer em algum determinado momento, de transformação do nosso íntimo. E quanto mais tarde, né, quanto mais a gente se deixa envolver pelos acontecimentos do mundo, mais tempo a gente perde. Então, quando a gente passa a entender que a obra é entre nós e Deus, que Ele vai nos ajudando a construir dentro de nós esse caminho de mais luz, de mais paz, de mais amor, tanto para aqueles que chegam na nossa vida, quanto para a nossa própria vida, a gente começa a sentir, a passar por esses arames farpados, por essas dificuldades da vida, né? Achando que foi tudo bem ainda. Né? É uma passagem muito interessante que eu gosto, né? Que acho que é da Joana de Ângeles. Ainda, me perdoe se eu estiver errada. A gente pode corrigir depois, mas a pedra, né? Depois que se vê lapidada, ela agradece àquele que a esculpiu, né? Por mais doloroso que tenha sido, ela passou ali pela prova, pela evolução e se tornou um diamante, um brilhante, não é? E se eu tiver errado quem falou isso, eu vou escrever lá nos comentários depois e escrever quem foi. Eu lembro da mensagem. Né? Se não for, a gente corrige lá depois. Mas a mensagem é o que mais importa, né? Realmente, realmente. Agora, Isa, o que você está falando, eu não queria te interromper teu raciocínio. Não podemos. Eu fiquei com a vontade de fazer alguns comentários e ouvir de você também um comentário sobre isso. Claro. O Espiritismo coloca o orgulho como uma das grandes chagas morais da humanidade, né? Sim. Então, quando Cristo disse bem-aventurados os pobres em espírito, porque ele queria que a gente tentasse transformar o orgulho, né, e desenvolvesse a humildade, né, a possibilidade de nos entendermos como semelhantes, não superiores e inferiores, né? Mas a gente vive num mundo em que é estimulada socialmente, culturalmente, a competitividade. Então, a gente vai para a escola, por exemplo, olha, você tem que ser o primeiro. Eu ouvi isso muitas vezes em casa, dizendo, olha, eu quero que você seja o primeiro, eu quero que você ocupe os melhores postos, as primeiras posições, as posições de destaque. E a gente escuta isso muitas vezes, né? Os pais dizendo para as crianças, às vezes os filhos se sentem tão pressionados por isso, né? Essa história de ficar buscando posições de destaque, de poder, de fama, de riquezas. Então a gente acaba culturalmente estimulando isso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse estímulo à competitividade. Sim, e aí que nós vemos então a dificuldade, depois que nós crescemos um tanto mais, para desconstruir esse pensamento de
quanto nós somos superiores, quanto os títulos que nós conseguimos, nossa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu entrei na faculdade, eu fiz aquilo, como se isso fossem vantagens, né? Como se isso nos colocassem acima dos nossos irmãos. E uma das coisas que se esquecem de nos ensinar na infância, que eu acredito que seja nossa missão, depois, futuramente como pais, tendo esse aprendizado, esse conhecimento, é ensinar que a gente tem que se fazer irmão. Eu acho que se fazer irmão é uma forma de você nunca estar sozinho, é uma forma de você encontrar na fila do banco uma pessoa amiga para conversar, ainda que você não a conheça. É você, onde estiver, encontrar as pessoas que você pode oferecer, de repente, uma palavra amiga, um ouvido para que eles possam escutar alguma coisa que eles possam precisar falar. Isso tudo não é ensinado, infelizmente. E aí deixa-se de aprender essa questão da harmonia real, a harmonia do coração, né? E é uma das coisas que eu acredito que nós principalmente nós que estamos tendo esse aprendizado agora, levar para as nossas vidas e para as nossas crianças, para que a gente possa mudar o mundo, a gente tem que ir mudando aos poucos por gerações, né? Então, as gerações vão vindo, a gente muda um pouquinho um, muda um pouquinho o outro. E é exatamente isso. O fato da gente se colocar superior impede que a gente faça amizades sinceras. E muitas vezes, a maioria, não estou dizendo que são todos os casos, esse é um assunto muito delicado, mas a maioria dos casos de depressão, eles são muito associados à solidão. A pessoa não consegue se colocar de fato ao lado do outro como irmão, mostrar até os nossos pontos frágeis. Nós não somos superiores a ninguém. Eu tenho ponto fraco, você tem ponto fraco, todo mundo tem ali as suas dificuldades. A gente mostrar as nossas vulnerabilidades não tem nada demais. Quando a gente cria essa capa do orgulho, isso impede da gente fazer relações sinceras e verdadeiras, de dar a mão para o outro com sinceridade, e isso faz com que dentro do nosso mundo íntimo nós experienciemos a solidão. E a solidão, ela é a chave de muitos problemas que nós encontramos aqui hoje, porque não se sabe fazer amigos de verdade. Poder ajudar o outro, encontrar o outro nas suas limitações e entender que você não é mais que ele porque ele tem limitações, porque tem outro ponto em que ele é bom e você não é tanto. E se vocês se derem as mãos, a gente se completa, né? Se a gente se der as mãos uns aos outros, uns amigos uns para os outros, os pontos fracos de um vão sendo sustentados pelos pontos fortes de outro e os pontos fortes, e assim a gente divide. E quando divide, soma. É engraçado porque é uma conta que não existe na matemática. Quando você divide, você sente que o seu coração ele fica mais quentinho, ele aumenta em felicidade. Então, quando você divide o que você tem, quando você oferece aquilo que está no seu coração, ele fica maior. Ele fica maior, ele expande, e aí tudo fica muito mais puro dentro de nós, os caminhos ficam mais fáceis, e as dificuldades que nós vamos enfrentando, não importa onde a gente esteja, elas vão ficando não mais fáceis, mas eu acredito que, como usaria o termo? Acredito que a gente fica mais a lembrança energizado para poder... A lembrança passa a ser mais feliz depois. Por mais que teve dificuldade, ela não machuca tanto. Acho que essa é a palavra. Aquilo não te machuca tanto quanto quando você realmente se faz irmão, né? Porque nós somos irmãos. Você, meu irmão, as pessoas que estão aqui nos assistindo somos irmãos em Deus. E enquanto a gente não entender isso, e tudo que está acontecendo, né? Eu acho que vem para nos mostrar que nós somos vulneráveis a uma situação. E todos somos iguais. Então, para que querer se sentir mais que o outro? Para que criar essa casca do orgulho se ela só nos isola e nos põe mais sozinhos? Quando a gente se faz irmão, o caminho fica mais gostoso. Isa, aqui tem alguns comentários interessantes. O Igor botou chagas horríveis da humanidade, né? O orgulho, né? Sarita, arrasou. São Igor, amigas. mais uma vez, atitudes que fazem melhor, as atitudes que fazem melhor e não as crenças. Eu acho que nos fazem melhor, né? Às vezes a gente tem uma crença e isso não nos torna pessoas melhores. Né? Com certeza. A Dea Agas botou aqui aquela frase, maldito dever. Que linda. E bendito compreender. Andréia, muito bom. El Fonseca, que lindo, você é incrível. Ai, são pessoas. Aqui, são pessoas queridas ao coração. Pois agora a gente está perto de encerrar, mas eu queria aproveitar mais um pouquinho. Você estudou bastante e
trazendo tanta coisa bacana para a gente, Claro. é essa história de querer se mostrar como aí, Leila Reagui. Por isso Ah, que minha ama essa prima. menina linda. Que linda. Que Pois é, aí é o linda. seguinte, com essa história de rede social, né, a gente às vezes quer ostentar, né, aparentar uma qualidade de vida, né, É. quer criar uma relação assim de que é superior aos demais, né? Isso, algumas pessoas fazem isso. E, por outro lado, temos aquelas que ficam observando e ficam chateadas por não estar naquela situação, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, nessas redes sociais, se deixando levar por essas ilusões, né? Que a gente mesmo cria, né? É, eu concordo. Realmente, com essa expansão, né, da rede social, com o fato da gente ir para dentro das nossas casas, né, a rede social ela ficou mais ainda, né, acentuada, mais em realce, assim. E a gente tem mania de se comparar, né? Eu vejo que a gente se compara muito com o outro e a gente se esquece de que cada um tá na sua marcha, que aqui a gente mostra sempre uma imagem bonita, né? Ninguém vai mostrar a parte mais difícil. Algumas pessoas até mostram, mas ainda assim, essa questão de status, né? Essa questão do aparecer, do estar em real, por coisas até que às vezes não são valores reais que nós temos, mas porque é o que está em alta, é porque todo mundo faz, é porque é assim. Isso faz com que a gente distorce de fato quem nós somos. Muitas vezes nós nem sabemos do que nós gostamos, mas como saiu na mídia, como saiu na rede social e todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. E aí a gente esquece de fazer essa introspecção, o olhar para dentro e descobrir o que eu gosto de fato, não é? No final de semana, por exemplo, muitas pessoas postam, não sei, de repente tomando um chá. Mas eu não gosto de chá. Mas, ó, tá na moda tomar chá. Então eu vou pôr aqui a foto do chá, porque todo mundo acha mais, tem mais curtidas. Não, mas eu gosto de café, e agora, né? Estou dando um exemplo, assim, só, tá? Então, assim, às vezes a gente deixa de se conhecer porque a gente está tão preso no que os outros estão mostrando que são, que a gente acaba se priorizando até ser o que o outro é e se esquece esquecemos de quem nós somos de fato, daquilo que nós gostamos. E aí nós não fazemos uma amizade forte conosco mesmos, né? Que é o mais importante. Isa, trouxe muita coisa boa para a gente. Eu quero agradecer muito você pelas suas palavras, pela sua disponibilidade em contribuir Eu aqui que com as agradeço. palestras do Lex. Né? E eu quero ter a alegria de ter você aqui participando dessas atividades outras vezes. Ah, se Deus Espero que seja quiser. possível, que você assista. E Sim. que agora a gente pode concluir. Você quer fazer um fechamento antes da gente fazer a nossa prece? Ah, acho que só agradecer também. Obrigada pelo convite, pela confiança. Espero que juntos a gente tenha conseguido aí construir, né, uma... Oh, desculpem-me de qualquer coisa, de qualquer confusão, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido aí construir uma temática que nos ajude, que a gente possa levar, né, para o nosso dia a dia e tentar colocar em prática nas nossas dificuldades do dia. E só gratidão mesmo a todos por essa corrente de energia. E se o amigo quiser fazer a prece, ou quiser que eu faça, eu pensei. Seria bom você fazer. Só que antes de você fazer, tem aqui a Bel dizendo que adorou, que É, parabéns. Bel Fonseca, Rebeca dizendo obrigado pela a gente palestra. que agradece Quem o mais? carinho. Delupe diz, feliz por conhecê-los, gratas pelos ensinamentos. Ela não te conhece, aqui já não é da família, Não, você não ligou conheço. para assistir. E eu não tive Então tempo, você vamos lá. acredita, de avisar as pessoas? Foi tão corrido assim o dia, eu não tive Ai, tempo de avisar, mas aí como a gente fez esse casamento do vídeo, né? Aí acabou que eles conseguiram ver. Que bom. foi. A gente pode A colocar. Déia, que bom ver a Isa. Ah, A é. Isa, você é incrível, Martinha. Pode colocar assim, por Então, favor, isso Isa. daí são Pode concluir, porque palavras do nós estamos já. coração. O amor não vale, esses elogios aí são pelo coração. Eu vou pôr uma música aqui então, né? E convidar a gente para fazer a prece. De repente, se acabar antes aqui, a gente terminou com uma Tá bom. musiquinha. Licença. Você me fala depois se o som tá bom, tá? Tá dando para ouvir? Ainda não. Ainda não? Melhorou? Agora sim. Vamos então fechar os nossos olhos.
Mais uma vez, mentalizar Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para mais um aprendizado dessa noite, que nós possamos levar para os nossos lares, para as nossas casas, e que elas possam todos possam receber as vibrações que nós estamos tendo aqui, nesse momento, e que também nos hospitais, onde se encontram as pessoas que estão passando pelas dificuldades de saúde nesse momento, também possam receber as nossas vibrações, o nosso carinho. E aqueles que estão experimentando todos os tipos de dificuldades devido à pandemia ou devido a todos os pontos de dificuldades que nós encontramos enquanto estamos encarnados, que eles possam se sentir amparados, protegidos, e que a fé se fortaleça nesses corações, porque Deus está por nós, indistintamente. Que o amor infinito de Deus recaia sobre nós e que nós saibamos fazer dos nossos corações, corações que estão com o Cristo. Que seja sempre feita a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que assim seja. Isa, muito obrigado mais uma vez. Deus Eu te que abençoe, agradeço. continue fazendo de você essa divulgadora do bem. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído Obrigado um pouquinho. a todos que nos deram a alegria de participarem com a gente aqui dessa nossa transmissão. Obrigada. Muitas bênçãos para todos. Nós possamos, em outra oportunidade, continuar estudando e aprendendo. Tchau, Que tchau. assim seja. Tchau, tchau. Obrigada.